Fala, minha torcida gloriosa. Nesse vídeo eu vou explicar aqui pra vocês algo que eu já tinha falado em outro vídeo, né? Várias vezes eu falei que o Flamengo iria tentar, entre outros clubes também iam tentar as contratações de Botafogo, que o Flamengo tentou, tá? Tentou tirar um jogador do Botafogo, vou explicar aqui pra vocês. E também vamos falar sobre a bizarrice de perder 3 jogadores titular nesse exato momento do campeonato. O Botafogo tá precisando muito de reforço, tá? Então, primeiramente quero pedir pra você acompanhar o canal, né? Siga, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de comentar aí o que é que você está achando disso no Botafogo, porque ajuda o canal e ajuda no engajamento da mídia do Glorioso também, tá, gente? Então não é só isso aí, não é só comentar para ajudar só o canal não, tá? Quanto mais buscado o Botafogo for, mais engajado, melhor para o nosso clube. Então, pessoal, acompanha a matéria, eu já volto com vocês assim que terminar a matéria. De volta com os donos da bola, ó. Fica tranquilo, rapaziada. Já temos o sorteio da Copa Libertadores da América, das oitavas de final. Os times cariocas já sabem o seu caminho até a decisão. A gente está organizando arte, já a gente coloca aqui para vocês, mas ó, fica tranquilo, tá? Porque o Botafogo, que está incluído, que já foi sorteado, jogou ontem, venceu o Santos, melhores momentos na tela. Enquanto isso, a gente está organizando arte, a gente já mostra para vocês. Igor Doriliu, um jogo em que as coisas pareciam estranhas, né? Até a expulsão do Neymar. E aí o Botafogo consegue se impor um pouco mais, ter um pouco mais de intensidade. E o Arthur, que vive um grande momento, faz aquele gol ali meio... sem querer. Né? Tentou cruzar, chutar, mas o que importa é a bola na rede, é a vitória, 3 pontos pro Botafogo e primeira página na tabela. O Botafogo até começou controlando a posse de bola, embora não ameaçasse assim tanto o gol do Gabriel Brazão, não levou tanto perigo. Aí depois, na reta final do primeiro tempo, o Santos melhorou e no segundo tempo, principalmente, o time do Santos dominou o jogo. A todo momento chegava ao gol do John, o John que inclusive foi o melhor em campo, na minha opinião. E aí, quando o gol do Santos parecia muito próximo, assim, bola tirada em cima da linha, John fazendo milagre, bola na trave, o Neymar botou a mão na bola e foi expulso numa jogada completamente infantil. Já havia feito uma falta no primeiro tempo em cima do Jair, um pontapé que levou um cartão amarelo merecido. E aí, no segundo tempo, botou a mão na bola, tentou fazer um gol de mão, obviamente levou o segundo cartão e acabou expulso. E aí, a partir desse momento, o Botafogo viu a possibilidade de vencer a partida com um a mais. E aí se jogou para ataque, o Renato Paiva empilhou o atacante, botou o time para frente. E aí o Botafogo nem criou tantas chances assim. Mas num dos poucos lances dessa bola na área, aquela quantidade toda de gente dentro da área do Santos, o Arthur cruzou, ninguém desviou, a bola acabou entrando e o Botafogo conseguiu essa vitória importantíssima. Valeu mais o resultado do que o desempenho. O desempenho não foi tão bom assim. O Santos esteve mais perto da vitória do que o Botafogo, quase a todo momento, mas no fim das contas o Botafogo conseguiu marcar pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro e conseguiu a primeira vitória fora no Campeonato Brasileiro. E se quiser brigar na parte de cima da tabela, vai precisar jogar melhor fora de casa e também pontuar mais fora de casa, Flávio. O Fernandão, você como um ex-zagueiro, eu gostei mais uma vez demais, mas muito da atuação do David Ricardo. É um garoto que chegou, quase ninguém falava dele, veio do Ceará. E aos poucos, com as lesões, ontem o Barbosa até estava no banco de reservas, tá ganhando o espaço dele, né, cara? Flavinho, verdade. Jogou muito bem. A gente percebe nos melhores lances, né, os lances de perigo do Santos, ele está sempre presente, sempre. Né, cortando a última bola, sempre dificultando, porque o zagueiro, ele não só tem que cortar, mas ele tem que dificultar a ação do atacante. Ele tem que fazer com que o atacante faça, entre aspas, o que ele quer, né? Ele tem a condição do movimento, né, da posição corporal dele, direcionar o atacante para onde ele quer, onde pode ser menos perigoso para a equipe dele. E às vezes isso acontece com uma conversa, né, entre os marcadores. Vou direcionar ele para cá, você vem, faz a cobertura. E o David Ricardo vem fazendo bons jogos. Essa bola que o Neymar botou a mão, eu acho que ele conseguiria tirar, ele estava pronto, né, para chutá-la depois, antes, né, que o Neymar colocasse a mão. Interessante também que esse jogo do Botafogo me lembrou, sabe o que, Flavinho? O filme do Rock Balboa. Porque... E o Botafogo foi o Rock. O Botafogo aguentou porque não é o quanto você bate, né? Isso. É o quanto você aguenta apanhar e fica de pé. Porque o Botafogo ficou de pé no final, conseguiu fazer o seu gol. E legal você falar do Arthur, porque a gente já havia falado aqui há um tempo atrás, o Arthur, ele está incorporando, né, esse protagonismo do Botafogo, esse jogador importante, esse jogador do 1 contra 1, esse cara que chama a responsabilidade ou divide essa responsa com o Savarino, que é um cara que a gente, durante um tempo, a gente viu muito solitário, né, nesse protagonismo do Botafogo. E agora o Arthur dividindo, chegando gente nova aí. Espero, né, que o John Textor traga gente nova para
deixar esse Botafogo mais forte pro Super Mundial e pro Essa restante bola do brasileiro. dele- Essa foi absurda. sacada, essa foi Não, bizarra. essa bola é piada. Eu tive que ver o replay Bizarra. pra entender o que tinha sido o lance. Como é porque que ele conseguiu tirar essa bola da sem direção botar do pra dentro gol? do gol. E Exatamente. isso pra olha lá. mim também foi chocante. O Guilherme já cara. tava ali, ó, pronto pra comemorar. Cara, ele conseguiu tirar essa bola e botar pra E fora ele ainda. corre um risco muito grande, né? De colocar fazer o pra gol dentro. contra, exatamente. Mas é aí que tá, assume o risco, né? E eu É tô isso aí. contigo. Se o Neymar não coloca a mão na bola, eu acho que ele tiraria outra bola parecida. Uma bola que teria um gol certo, quase certo ali, ele tiraria. E zagueiro de frente pro gol com a bola passando é perigo. É perigo, tem que tomar muito cuidado. Agora sim, você que tá aí ansioso, você que quer saber a quem meu time vai pegar na Libertadores, coloca na tela, nossa produção já fez a jato. E ó, já é o chaveamento, hein? Ou seja, é o caminho até a decisão da Libertadores, que será em Lima de novo, para os rubro-negros, um bom presságio. São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional. Logo abaixo desse confronto temos o primeiro carioca, o Botafogo, que vai enfrentar a LDU, achei acessível. O Botafogo consegue passar tranquilamente pela LDU. O Flamengo pegou a LDU agora lá, não perdeu e aqui ganhou e poderia ter ganhado mais. River Plate e Libertad e Palmeiras e Universitário, desse lado aqui da chave. Ou seja, esse lado ficou cabuloso, hein? River Plate, Palmeiras, Botafogo e até esse São Paulo e Atlético Nacional, que pra mim é um duelo bem equilibrado. Vamos pular pro outro lado. Vélez, Sarsfield da Argentina e Fortaleza, Racing da Argentina e Peñarol, Estudiantes da Argentina também e Cerro Porteño do Paraguai e Internacional e Flamengo nas oitavas de final. Lembrando que em 2019 essas duas equipes se enfrentaram, mas foi nas quartas de final, não foi nas oitavas, o Flamengo levou a melhor. Acho que dá pra concordar que o caminho do Flamengo, especialmente se avançar, se passar pelo Inter, você pode ter um Estudiantes ou o Cerro Porteño, não é um bicho de 7 cabeças. Uma semifinal você tem Vélez, Fortaleza, Racing ou Peñarol. Não é um bicho de 7 cabeças. Acho que ficou razoável pro Flamengo aqui, não? Aumentou a responsabilidade. Aumentou. É isso aí. A responsabilidade, Flávio Amêndola. A obrigação também. É, a obrigação responsa do também Flamengo. aumentou. Mas aí tudo bem, né? O Inter, não é o... É o Tátira. Pois é, Eu acho que o confronto, não vou chamar de mais difícil porque o jogo fica fácil durante a partida, mas mais parelho é contra o próprio Internacional. Pode ser. Tem o É, Racing né? ele também, né? Tem o Racing, mas é um time que nos últimos anos acabou de ganhar, né? No ano passado, mas não tem tido no histórico recente, não tem vencido muitos campeonatos, principalmente sul-americanos. O Vélez tem... Cara, é Inter e Flamengo. Eu acho que os mais fortes são Inter, Flamengo e eu colocaria o Racing. Mas eu só colocaria esses três. A verdade é que para quem estava no pote 2, casos de Botafogo e Flamengo, o importante era tentar escapar do River, que é sempre muito forte. Perfeito. Acho que talvez do Racing também, que vive um grande momento. E o Palmeiras não que é bom enfrentar logo, né? Deixa mais para frente. E embora o Botafogo tenha enfrentado o Palmeiras ano passado e tenha vencido. Diante desse cenário, acho que ficou de bom tamanho para os dois. Concordo que esse lado aqui ficou um pouquinho mais forte. A gente tem o River e o Palmeiras, principalmente a gente pode ter umas quartas de final com o River e Palmeiras, né? Até porque eles pegaram adversários bem acessíveis, o Palmeiras, o Universitário e o River, o Libertad. Então é provável até que a gente tenha umas quartas de final sendo disputada entre River e Palmeiras. Botafogo, lembrando, enfrentou a LDU no ano passado, na fase de grupos. Isso. Perdeu lá por 1-0 e venceu aqui por 1-0. Então, tem um detalhe também, Botafogo decide fora de casa, assim como o Flamengo, decide na altitude. Então é importante fazer um bom resultado no estádio Newton Santos para não ir para a altitude precisando empatar ou até vencer a partida. É bom que ganhe e ganhe bem aqui no Rio de Janeiro, assim como o Flamengo, até mais do que o Flamengo, porque o Flamengo não vai ter altitude no Beira-Rio, costuma até jogar bem no Beira-Rio. Costuma. Mas o Botafogo acho que vai ter dificuldade no jogo da volta, por isso aumenta a necessidade de fazer um bom resultado no primeiro jogo. Rapidinho aqui, antes da gente ir pro break. Dorileu, acha que o Botafogo dá para chegar na final? Dá. Acho que dá para projetar uma semifinal aí contra River e Palmeiras. Eu acho que é favorito contra a LDU e seria favorito contra São Paulo e Atlético Nacional. Nandão, concorda? Caramba, eu acho que dá, mas precisa de reforço. É, né? Com o que o Botafogo tem hoje, chegar na final é muito difícil. Tá, galera, vamos começar aqui falando sobre a investida do Flamengo ao tentar tirar um jogador que já tá fechado com o Botafogo, né? Então vamos começar falando do Álvaro Montoro. Por quê? Porque o Flamengo viu que é um acerto bom, né, com possível valorização do jogador muito grande para vender por um valor muito maior. Então o que acontece? Eu já tenho falado em outro vídeo que eles iam tentar fazer isso, que o Botafogo tem que manter em sigilo vários nomes aí, e aconteceu, né? Vazou e tal, porque o jogador já estava fechando e tudo, e o Flamengo foi lá e tentou tirar o jogador, né, que já estava acertado com o Botafogo, aproveitando que ele já está no Rio de Janeiro para fazer exames pelo nosso clube. O Flamengo tentou fechar com o jogador. E o que aconteceu? A equipe do Vélez, empresário do jogador e jogador foram muito profissionais, já falaram que estavam fechados com o Botafogo. Então,
Galera, tendo isso em base, o que dá pra gente entender? Né? O Flamengo, ele vai tentar ao máximo. O Botafogo tem um jogador ali que a gente sabe que pode dar certo. Vamos tentar investir ali nele, porque pelo momento do Botafogo não tá um bom momento, e a gente tá melhor, pode ser que ele venha. Então assim, com esses profissionais, não deu dessa vez, né Flamengo? Então fica pra próxima, tá, meu amigo? Então é complicado, tá, cara? É complicado. Quando a gente fala que vaza muita coisa aí que não deve vazar, é sobre isso aí. Né? Se eles fossem outro aí, eles iam, já começava a inflacionar o jogador, né? O Botafogo ia fechar por um valor, o Flamengo oferecer outro, o Botafogo já ia ter que oferecer outro, mas não, eles foram muito profissionais, né? E escolheu o Botafogo. Cara, outra coisa aqui, vamos falar agora que isso aqui é crucial, tá, gente? É crucial. Por que eu falo? O Botafogo, uma entrada só, o Botafogo tá perdendo Cuiabano, Igor Jesus, né, e Jair para o único clube da Inglaterra. Então vamos falar sobre isso aqui. Galera, o que é que aconteceu pro Botafogo fazer uma merda dessas? Será que depois do Mundial eles não vão se valorizar mais? Cara, vai ser mais valorizado, né? Vai tá melhor visto no mercado, né? Então por que o Botafogo tá fazendo isso? Bom, primeiro é necessário dizer que o Nottingham Forest tinha ajudado o Lyon, tá, galera? Em contratações, né? Tipo um negócio de uma parceria. Não sei se foi jogadores entre o Nottingham Forest e o Lyon, né? Que o Nottingham Forest favoreceu para ajudar. Só que o que é que eu acho disso? Como o Nottingham Forest vendeu jogadores baratos ao Lyon, eles deveriam ter alguma garantia, tá, galera? Alguma garantia. O Texto não é bobo, né? O Texto não é bobo. Então, provavelmente o Texto deve ter dito, ó, você me ajuda aqui, dando certo aqui, aqueles jogadores lá com potencial de revenda, a gente vai ajudar vocês de forma mais simples. Então, assim, simplificou para o clube da Inglaterra. E nisso, quem ficou prejuízo é o nosso Botafogo, né? Vamos perder 3 jogadores, não sabemos o nível de contratações que o Botafogo vai trazer no momento. Cara, já era esperar até que o Jair saísse, sabe por quê? Porque não faz sentido o Botafogo fechar com o Abner e Caio Pantaleão para a direita, tendo o Jair já ali. Então já tinha tudo planejado, né? Mas também temos que falar sobre o ataque. Cara, esse Juan Cruz e esse Elias Manuel, meu amigo, mandem embora pro Molenbeek. Cara, que erro absurdo foi esse do scout em contratar esses caras? Por que o Flamengo não entrou para trazer esses jogadores para lá, levarem eles para lá? É muito fraco, velho. Os caras não ganham nada. Uma jogadinha muito difícil mesmo deles acertar. Cara, é nulo, tá? É um jogador a menos dentro de campo, né? Mastroianni também, meu Deus, horrível, tá? Mas nada se compara ao Elias Manuel e Juan Cruz. Cara, são horríveis para atacantes de um clube que foi campeão recentemente da Libertadores do Campeonato Brasileiro, né? Outra coisa que eu queria citar aqui, gente, ó, é sobre, cara, sobre o que o Textor fez. Não dá pra gente sair passando um monte de conversa sem citar isso, né? Porque o Textor, ele teve participação direta. Deixa eu só procurar aqui pra falar pra vocês, ó. Cadê, ó? Eu quero achar aqui, tá? Tem aqui a matéria aqui, gente, que fala onde o Textor, que foi crucial para a nossa negociação com o Nottingham Forest. Então, assim, prejudicou o Botafogo já de certa forma. Tá todo mundo falando que o Botafogo não tá brigando mais por título, não tá brigando mais por Libertadores, e realmente eu não vejo nós como protagonistas, a não ser que o Botafogo aí nesse Mundial, nessa janela agora, traga 7, 8 jogadores muito bons para pelo menos suprir as ausências desses 3 jogadores, coisa que eu acho muito difícil. Sobre os valores, em uma página do Santos eu vi falando, torcedores reclamando, né, sobre a venda do Jair. Falaram o seguinte: além de reforçar o adversário, no caso o Botafogo, vendeu por 89 milhões, né? E o Botafogo agora estaria vendendo possível o Jair por mais de 180 milhões de reais. Tá? Mais de 30 milhões de euros. Tá, gente? Se é oficial, se é real, a gente não sabe, mas provavelmente deve ser 30 milhões de euros a venda do Jair. O Botafogo pagou ali 15 e está vendendo por 30. Por que eu estou falando isso? Porque o Santos, de alguma forma, acredito que tem alguma porcentagem do jogador. Então esses valores que, quando os jogadores quando são vendidos e quando o clube tem uma porcentagem, o clube recebe ali uma porcentagem do valor ou vai ser informado de quanto vai receber. Então é por isso que vazou lá entre o Santos e a diretoria, isso aí vazou para alguém. Então provavelmente pode ser verdade, tá, gente? Não estou afirmando com total confiança, mas possivelmente é isso mesmo. Né? Pelo valor de 180, 190 milhões de reais, a venda é muito boa. Muito boa. Sem falar que o Botafogo conseguiria pegar muito mais nesse jogador. Né, dependendo da porcentagem que o Botafogo vai manter
do atleta. É assim, o Igor Jesus por 20 milhões, muito barato, né? Jair, se for 30 milhões de euros, tá, galera? 30 milhões de euros mesmo, aí tá um valor acessível para o Jair. O Cuiabano não se sabemos ainda. É assim, o Botafogo comprou o Cuiabano por 8 milhões de reais, estaria vendendo ali por 40, não sei o que, é o cara algo assim, mas é muito barato as contratações que o Botafogo está desempenhando para outros clubes, não dá para entender. O Botafogo vai precisar se reforçar, né? O Montoro não vem para fazer milagre, não é isso, vai precisar de outros atletas, o Botafogo vai precisar de outro zagueiro a nível, né? E principalmente de estatura. Cara, você não tem noção a diferença que faz zagueiros alto e bom em um elenco. A estatura ajuda muito, tanto na defesa quanto no ataque. Então o Botafogo tem que ser crucial, né? E, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não tô muito animado não. Quero muito que o Botafogo ganhe alguma coisa, que seja campeão de algum campeonato em 2025, mas não me anima, tá? Porque a impressão que eu tenho é que o Textor tá limpando a merda do Lyon, tá? Com o nosso próprio Botafogo. E a gente vai ficar nessa daí, tá? Talvez em 2026 o Textor monte um elenco muito melhor, sim. Mas em 2025 eu duvido muito que cheguem contratações para impactar e resolver os problemas que o Botafogo tem hoje. Tá muito difícil. Então, torcedor, vamos aguardar aí as notícias que vai sair. Esperamos pacientemente e ansiosamente que sejam boas, né? E é isso. Encontro vocês no próximo. Tamo junto. E é nóis.